interessante que quando eu ia pregar lá na igreja, lá em Bragança, antes de substituí-lo, eu brigava com isso lá também, não sei se você lembra. O reverendo Juliano usava um que era... e eu falava esse negócio, sempre dá um probleminha. Mas, queridos, é uma honra para nós estar aqui nessa noite com a incumbência de trazer a palavra de Deus, no momento ímpar da igreja, né? 45 anos, que bênção, que bom. E é gostoso a gente presenciar e participar desse momento de festa, de gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito aqui na vida dos irmãos, na vida da liderança da igreja, também do reverendo Juliano, enfim, que bom. Eu vou me apresentar. Eu moro aqui em Vinhedo, próximo daqui, e estou pastoreando uma igreja lá na região de Bragança Paulista. Nós fazemos parte ali do presbitério Bragantino, eu sou vice-presidente há 3 anos, e estamos ali na cidade de Piracaia. Piracaia é uma cidade muito grande, né? Bem pequenininha. Algumas pessoas já conversaram aqui comigo hoje, disseram que conhece Piracaia, faz parte da cosmopolita Bragança Paulista, né? Mas estamos ali na igreja, uma igreja de 15 anos, igreja bem mais nova aqui, e estamos ali trabalhando um trabalho de revitalização daquela comunidade. Me acompanhando está a minha esposa ali, essa mulher, pode ficar em pé, essa linda esposa aí que nós completamos agora 35 anos de casados. Eu era um menino, 21 anos de idade, fui convidado por um pastor do MPB da cidade de Almenara a dirigir uma pequena congregação na cidade dela, era para ficar ali 3 meses apenas. Isso em 1984. E acabei ficando quase 9 anos, nos casamos ali, e tem sido uma companheira, tem sido aí uma bênção de Deus, 35 anos na jornada, na caminhada. E os filhos, né? A Sara, que é essa menina linda aí, que parece o pai, né? Depois lá, quando chegar em casa, eu recebo os puxões de orelha, assim, pai, você ficou falando aquilo, é desse jeito. E também o Anderson, né? Nosso querido genro, pode falar agregado de novo, não pode? É o agregado aí, uma bênção em nossas vidas. E o Lauro, acho que aqui boa parte já conhece o Lauro, né? A Raíssa, nossa nora, e aquela neta linda ali, nós nos tornamos, né, avós há pouco tempo, a Lara, essa família aí que Deus tem nos dado, tem sido aí uma bênção para as nossas vidas. Mas é uma alegria, repito, é uma alegria estar aqui nesse momento especial na vida da igreja. Eu agradeço muito ao reverendo Juliano pela confiança, pela honra de ser convidado, querido. De fato, nós somos amigos, e ele, a Juliana, né? E tem sido realmente uma bênção. Eu conheço a família também do reverendo Juliano, família grande em Bragança, pessoas comprometidas com o reino de Deus, especificamente ali na igreja presbiteriana do Brasil, naquela cidade. Tem sido pessoas ali, né, que são referências. E o ministério, a vida do nosso irmão, que a gente já conhece há algum tempo, não é diferente. Vocês estão bem acompanhados, tá? Que Deus abençoe a igreja e o reverendo Juliano. Para quem gosta de homilética, tem uma coisinha chamada exórdio, né? E o exórdio, eu quero falar do texto lá de Mateus 28. A grande comissão, 18 a 20. Isso é uma das perícopes mais conhecidas e difundidas no meio cristão, que vai discorrer sobre a missão da igreja, encontrada aqui em Mateus, e dela, irmãos, nós podemos extrair aí um processo orientado por Jesus de como e onde fazer discípulos. E tem um tom aí de ensinamento
E a ideia é que apenas indo ou se movimentando, os primeiros discípulos e o restante da comunidade de crentes seriam capazes de cumprir a missão, né? O ir estabelecido ali pelo Senhor. E eu gostaria de usar esse texto e aplicando sobre a sociedade nos dias atuais. E nós vamos falar sobre igreja. Qual o papel da igreja frente ao desafio de uma sociedade que é tratada aí, uma sociedade líquida. Nós queremos falar um pouco nesta noite sobre isso. Mas coloquemos-nos em pé e abramos a palavra do Senhor, Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos nos curvar diante do Senhor mais uma vez? Eu vou deixar franqueado aqui para qualquer pessoa que quiser orar pelo pastor, pela exposição das Sagradas Escrituras. Por favor, alguém que sentir no coração, faça essa oração neste momento. Santíssimo Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que nos deste. Graças te damos, Senhor Deus, por tua misericórdia, por tua bondade que se renova em nossas vidas a cada dia, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por o Senhor nos permitir de virmos aqui à tua casa de oração para podermos cultuar, louvar e te adorar. Porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Graças te damos pela comunhão em Cristo, em Jesus, que temos, Senhor Deus, com nossos irmãos em Cristo. Graças te damos, Senhor Deus, a tua palavra que foi lida, Senhor Deus, e venho nesse momento pedir a tua bênção, que o seu Santo Espírito, Senhor Deus, derrame sobre o pastor, que ele possa, Senhor Deus, através da sua boca, nos dar a mensagem que o Senhor quer para o nosso aprendizado e fortalecimento da nossa alma, Senhor. Esteja guardando essa igreja, esteja guardando, Senhor Deus, esse ano que ela comemora, Senhor Deus, e a gente vê, Senhor Deus, que a cada dia o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido e usado para pregar o Evangelho nessa cidade. Perdoa os nossos pecados, que são tantos, Senhor Deus, mas nos ajude, porque precisamos de Ti. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço e te agradeço. Amém. Poder sentar. Zygmunt Bauman, grande sociólogo polonês, autor do conhecido livro Modernidade Líquida ou Sociedade Líquida, pretende explicar as transformações que o mundo passou a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Esse homem fez um estudo, ele é um sociólogo, um filósofo, e ele estudando o comportamento das pessoas frente às metamorfoses sociais, às mudanças, ele começou a observar então o comportamento. Como é que o ser humano tem se comportado diante de tantas mudanças, diante de tantos desafios. E ele chegou à conclusão que a sociedade é uma sociedade hoje líquida, uma sociedade efêmera, uma sociedade transitória, ela não consegue criar raízes nos seus relacionamentos, as pessoas não conseguem, principalmente agora, com o advento aí da internet, elas não conseguem criar raízes, e isso tem dificultado muitas as empresas, muitas as escolas, os ambientes sociais, as esferas, os tecidos sociais, tudo isso tem sido um desafio diante desta sociedade que ele chama de sociedade líquida. E ele vai mostrar que essa vulnerabilidade acontece também com a questão da globalização e do
do fenômeno da pós-modernidade. Então estamos aí nesse cenário, nesse contexto de uma sociedade insegura, presenciando e vivenciando um caos em diversas áreas. Nós temos, por exemplo, conflitos étnicos, geográficos no mundo. Temos guerras, estamos acompanhando aí uma guerra que tem realmente ceifado diversas vidas. Irmãos, tudo isso tem gerado medo, terrorismo tem gerado medo, em uma escala mundial muito grande. Esses conflitos imigratórios. Um colega de ministério, um amigo, esteve há poucos dias lá no aeroporto, lá em Guarulhos, fazendo um acolhimento de uma leva de pessoas oriundas do Afeganistão. Pessoas que vieram fugindo daquela situação, daquele caos político que aquela nação foi acometida, e essas pessoas estão chegando no Brasil em levas e mais levas de afegãos, e a igreja evangélica tem acolhido, a igreja evangélica tem feito realmente diferença no acolhimento e na inserção da sociedade dessas pessoas, no mercado de trabalho, na questão da língua, na educação e outras coisas mais. E ele me dizia, olha que coisa interessante, muitos afegãos, é um movimento interessante. Nós, naquela visita, naquele acolhimento ali, não tínhamos como conversar com aquelas pessoas. Questão da língua. Elas não sabiam nada de português, e eu muito menos da língua deles, mas havia algo importante, algo interessante. A linguagem do amor estava ali presente. E eles nos abraçavam, dizia o reverendo André, tinha um calor muito grande, queriam ser amados, bem recebidos. Isso é uma questão muito interessante, isso é um movimento social muito grande, essa questão da imigração ou imigrações. Nós temos aqui vizinhos que estão vindo em levas também, da Venezuela e outros países mais. Então tudo isso, irmãos, tudo isso tem gerado insegurança, tem feito com que a sociedade tenha dificuldade em relacionamentos. E é uma sociedade totalmente insegura, um sistema econômico frágil, e tem causado desigualdades sociais dia após dia. Então, o panorama acima que nós estamos falando aqui, na verdade, configura uma sociedade líquida ou uma sociedade que realmente tem diversas dificuldades. E Bauman, esse sociólogo, esse filósofo polonês, um judeu, ele fez então essa leitura. A ótica dele foi isso, essa fragilidade social. E ele faz uma comparação com a época lá de outros séculos atrás, na época da Renascença, que havia uma solidez maior, havia aqueles valores chamados ali de humanismo, de iluminismo, de diversos filósofos e pensadores. E ele trata também a questão da pós-modernidade, como eu já disse, que começa ali citado pela primeira vez em 1930. Certo irmãos, que este homem da pós-modernidade, ele vai contrapor ao ideal, aquilo que nós pregamos, aquilo que o cristianismo defende, aquilo que é elementar, é básico no cristianismo. Por que esse homem líquido, pós-moderno, contrapõe em 3 aspectos aí essenciais ao trabalho da igreja, ao pensamento da igreja, ao pensamento cristão? Porque são pessoas relativistas, e são pessoas subjetivistas e individualistas, voltadas para si mesmas. Então, esta é a sociedade pós-moderna, esta é a sociedade líquida que nós encontramos. E essa sociedade representa uma ameaça para a igreja. Essa sociedade representa um incômodo para nós, porque se nós não abrirmos nossos olhos, nós estaremos também caindo nos erros, nas contradições que essa sociedade anda caindo, anda realmente tendo. Então nós temos que preservar nossa identidade, temos que ter uma visão crítica, filosófica, teológica, acerca dessa pós-modernidade,
dos seus desdobramentos, né? E nós temos que continuar fazendo a apologia daquilo que é bíblico, daquilo que é doutrina da palavra de Deus, os pontos elementares para o bem da nossa fé, para o bem do cristianismo. Portanto, é um cenário difícil, é um cenário desafiador, e nós, como igreja, nós temos que fazer essa leitura e nos apegar na palavra do Senhor, em suas doutrinas importantes. Essa influência, às vezes, tem também minado o comportamento até de cristãos. As pessoas hoje não têm muitas, não são todas, aquele compromisso com, por exemplo, com a igreja, com os seus trabalhos, tem dificuldade nos seus relacionamentos. Eu dizia hoje cedo aqui que durante a pandemia, né, tivemos o problema da pandemia, as igrejas fechadas, e tivemos que recorrer aos meios de comunicações aí, fazendo lives e cultos online, essa coisa toda, mas a pandemia já foi embora. Não estou vendo aqui nesse momento quase ninguém com máscara, poucas pessoas. Isso já passou, que bênção. Nós podemos nos reunir e nós temos que valorizar a casa do Senhor, o culto ao Senhor. Mas ainda existe um grupo muito grande, resistente, que acha que a igreja não é mais necessária, a presença ali no templo, na casa do Senhor. E acha que o culto online, isso aí já basta. Eu escolho o pregador que eu gosto, as músicas que eu gosto, e tudo bem, o tempo, e tudo bem. Às vezes está caindo também nessa coisa rasa, efêmera, sem profundidade da sociedade líquida, da sociedade pós-moderna. Queridos, o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, feita essa introdução, o perfil do homem, do indivíduo, dessa sociedade pecaminosa e esta sociedade formada por indivíduos líquidos. Qual é o perfil? Os indivíduos líquidos estão preocupados em buscar o prazer individual, o sucesso individual, abdicando-se muitas vezes do bem-estar do coletivo. Essa que é a grande realidade. A sociedade atual está sendo regida cada dia mais pelos valores contraditórios com a palavra de Deus, que esse mundo tanto defende. Este é o perfil do homem líquido, do homem que ele acha que Deus não cabe mais na sua agenda. Esse negócio de culto, de igreja, de Deus, isso aí está fora, isso aí ficou no passado. Isso é conto de carochinha. É a visão de uma sociedade secularista. É um pensamento sem referência a Deus, a religião. Isso é grave nos dias atuais. Secularizar é pertencer a uma geração mundana, uma geração desprovida da espiritualidade cristã. É uma cosmovisão de um estilo de vida que se inclina mais para o profano do que para aquilo que é sagrado. É uma geração que se importa mais com aquilo que é natural do que com aquilo que é sobrenatural. Esta é a grande verdade. É uma abordagem natural que tira a religião do centro e produz pessoas sem Deus. Isso tem causado um estrago na sociedade. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja lá de Roma, no capítulo 1, é interessante que esse perfil já existia. Alguém diz que a história é cíclica, né? Nada muda. Isso já existia na época do apóstolo Paulo, porque quando ele escreve lá no capítulo 1, verso 28 a 32, ele vai fazer um relato do perfil de pessoas que rejeitavam o Senhor, homens que não tinham compromisso com Deus. Ele fala, olha, além disso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus,
Ele os entregou a uma indisposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Já existia isso. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, de homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor à família, implacáveis. Olha só, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Percebo que naquela época já existia esse perfil do homem líquido, do homem pós-moderno, um homem que rejeitava a presença do Senhor. C.S. Lewis, ele falando sobre esse tipo de perfil, ele vai falar do homem caído. Ele diz o seguinte, que o homem caído não é simplesmente uma criatura, digamos assim, imperfeita, que precisa ser melhorada. C.S. Lewis fala que não. Ele é um rebelde que deve depor as suas armas, abaixar as armas, se render, pedir desculpas, perceber que andou no caminho errado e se preparar para recomeçar a vida no andar térreo lá embaixo. Isso é um processo, diz C.S. Lewis, que passa pela via do arrependimento. Esse homem líquido pós-moderno, esse homem que rejeita a Deus, tem que realmente depor as armas, passar pela confissão, pelo arrependimento. Só assim, de fato, ele vai ter uma experiência de salvação, de transformação. Vivemos num cenário caótico, terrível. Nunca houve um aumento tão grande do consumo de drogas, ansiolíticos, depressão. A Organização Mundial de Saúde já coloca o Brasil, se não me falha a memória, como o segundo país que tem mais pessoas depressivas. O reverendo Juliano, que é psicólogo, conhece essa área. O brasileiro é um povo alegre, um povo festivo, mas é um povo que está doente. Doenças da alma, doenças psicossomáticas, doenças do coração, aumento de suicídio, inclusive, queridos, no nosso arraial. Inclusive no nosso arraial, o suicídio tem também atingido o arraial evangélico. Muitas pessoas, infelizmente, estão tendo dificuldades, e muitas até fazem isso, tiram a própria vida, pessoas que conhecem a palavra de Deus, dada ali a problemas de depressão e outras coisas mais. Eu visitava um pastor, amigo, há poucos dias, de uma outra denominação. Ele é superintendente de uma igreja, de uma parte de uma igreja na região aqui de Campinas. E eu fui até o escritório deles, em Valinhos. E ele, além de pastor, ele é um profissional da área de saúde mental. Ele atende pessoas nessa área. E ele me dizia: Adalto, você não tem noção o quanto que a pandemia afetou o comportamento de cristãos, inclusive pastores. E ele me dizia: olha, nós estamos, é uma casa grande, com estrutura muito boa, nós estamos aqui com um trabalho de atendimento, de acolhimento, de pastores com problemas de depressão. Eu, eticamente, não estou atendendo esses pastores, é óbvio, porque sou líder, ele dizia, mas 3 outros profissionais estão aqui
Ele mostrou até o recinto onde está acontecendo esses atendimentos. Homens de Deus, homens comprometidos com a palavra de Deus. Não são pessoas, digamos, pecadores no sentido de estarem realmente errando, né? De uma maneira consumaz contra o Senhor, de maneira alguma. Mas pessoas que depois da pandemia estão vivenciando problemas sérios de depressão. Ele falou, tem sido uma luta, nós tivemos que abrir aqui um trabalho de acolhimento, de atendimento para esses irmãos. Esta é a sociedade, irmãos, que às vezes até nos atinge. Esse é o perfil do homem sem Deus, esse é o perfil do homem sem Cristo. Segundo ponto que eu queria falar nessa noite, dada essa situação, esse caos, dada essa demanda toda, o que faremos como igreja? O que faremos para melhorarmos esse cenário todo? Não nos esqueçamos, o segundo ponto que eu queria falar para os irmãos, que o Evangelho é a única solução, a única arma capaz de transformar a sociedade. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Cristo. E diferente do conceito dessa falta de referência, de profundidade, de instabilidade, que eu já coloquei, que a sociedade líquida e pós-moderna tem apresentado, diante de tudo isso, irmãos, o cristianismo tem mostrado ao longo da história que o Evangelho, quando alcança o coração humano, produz na esfera da sociedade uma grande mudança. O tecido social é alterado, porque o Evangelho tem esse poder. O Evangelho transforma a sociedade. O Evangelho é a única resposta concreta, absoluta, para o vazio do coração humano. Portanto, é mistério que falemos sempre de Cristo. Nós temos a solução para esse mundo, irmãos, que é a palavra do Senhor. Calvino, falando sobre isso, sobre restaurar o ser humano, ele vai dizer que este homem, o homem foi criado à imagem de Deus, e essa imagem foi corrompida pela queda, e é restaurada apenas através da salvação em Cristo, onde o objetivo é nos fazer a imagem e semelhança dele. E dessa forma, Cristo, diz Calvino, que vai nos remodelar. Cristo vai remodelar o homem à imagem de Deus. A imagem de Deus. Essa é a visão. Os homens se acham no estado, diz ele, deplorável. Um estado deplorável. Um estado que tem que haver ali uma intervenção profunda da misericórdia de Deus, não debitando os pecados ali desses homens em conta. Em conta. Ele vai dizer que é o Evangelho, é a palavra do Senhor, é Deus que vai conceder o Evangelho. Só Deus é poderoso para reconciliar o homem com Ele. Portanto, sem o Evangelho, o homem lá de fora, qualquer um de nós permaneceremos malditos e mortos à vista de Deus. No entanto, diz Calvino que o propósito de Deus é a restauração da imagem de Deus em nós, a qual fora cancelada pelo pecado. Portanto, o único caminho que resta ao homem, destituído de sua glória primeira, é o reconhecimento da sua miséria. Essa é a grande realidade. E ele tem que tornar-se um ser humilde para Deus trabalhar em seu coração. Essa é a visão de Calvino. E ele diz que lá na criação de Adão, se naquela criação nós vemos estampada ali a graça do Senhor, a graça de Deus, em nossa restauração espiritual, através da regeneração, nós contemplamos a manifestação da graça de forma muito mais rica, muito mais poderosa do que
na primeira, que é aquela da criação. Paulo, lá em Romanos, ele fala isso, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Só o Evangelho restaura, só o Evangelho vai trazer resposta concreta, só o Evangelho vai preencher o vazio no coração, no âmago do ser humano. E a igreja tem uma grande responsabilidade, tem uma tarefa importante. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando ele escreve à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, 19. Portanto, queridos, nós temos essa tarefa de falar das boas novas do Evangelho. Só o Evangelho vai mudar o quadro social, espiritual desta sociedade líquida, pós-moderna, que caminha a passos largos para o inferno. Esta é a grande realidade. E como igreja presbiteriana, que tem um zelo pela palavra, pelas doutrinas elementares do cristianismo, nós devemos defendê-las, usá-las, crer mais, defender mais esse evangelho maravilhoso do Senhor. Afinal, só Ele é que vai realmente mudar o curso dessa humanidade pecadora. Terceiro e último ponto, para nós fecharmos, a gente crê que a igreja, como já estou dizendo, ela é relevante. Ela é relevante para trazer esperança à sociedade líquida e pós-moderna. O que é ser relevante? Esse termo tem origem lá no latim e quer dizer elevar, aliviar, algo indispensável, necessário, algo que se destaca. Então, irmãos, uma igreja relevante é aquela que sai da zona do conforto e faz movimento com um propósito, com um alvo. Lembra lá da igreja de Antioquia? Atos lá, capítulo 13? A igreja de Antioquia foi uma igreja, uma comunidade relevante, porque ouviu a voz de Deus. E enviou missionários para plantar igrejas ao redor do mundo. Foi uma igreja relevante. Uma igreja que fez uma leitura do mundo no qual ela estava inserida e procurou ali fazer a vontade de Deus. A igreja de Antioquia. A igreja de Éfeso também foi uma igreja relevante, porque conseguiu levar pessoas de diferentes classes sociais a Cristo. Havia uma pluralidade, uma coisa bem heterogênea ali no corpo daquela igreja, a igreja de Éfeso. E ela, desta maneira, ela causou um impacto muito forte ali onde ela estava inserida, naquela sociedade. Então, a igreja relevante, a igreja que vai trazer resposta para essa sociedade, é uma igreja que vai fazer a vontade do Senhor. Não nos esqueçamos, queridos, que no decorrer da história da igreja, o cristianismo teve um papel importante no contexto moral, ético e espiritual, desde lá da igreja primitiva. É o cristianismo, é a igreja do Senhor. Eu gosto muito de Francis Schaeffer. Os mais antigos vão lembrar que a década de 80 era o Tim Keller da época. E Schaeffer, ele fala que nossas igrejas precisam ser verdadeiras comunidades. A ortodoxia doutrinária precisa ser acompanhada de uma ortodoxia comunitária. Aquele homem tinha uma visão de mundo, de cultura, de sociedade muito profunda. Deus usou muito a mente de Francis Schaeffer. E ele fala que nossas igrejas têm que ser comunidades nas quais outros vejam o que Deus revelou no ensino da sua palavra. O que Deus revelou no ensino da sua palavra. A igreja tem que sair da zona do conforto e levar a mensagem do Evangelho para essa sociedade líquida, pós-moderna, pecadora.
Quando nós olhamos ao longo da história, nós sabemos que a igreja influenciou diversas esferas da sociedade. Eu sou formado em serviço social e eu lembro que o serviço social, que cuida do bem-estar, do próximo, do outro, começa na igreja cristã. A gênese do serviço social é no cristianismo. E nós vamos ver que o cristianismo influenciou diversos setores da sociedade, através da igreja, através da pregação da palavra do Senhor. Quantas universidades foram criadas através de cristãos, historiadores, cientistas, pessoas que contribuíram para o bem da sociedade através do cristianismo, pessoas comprometidas com uma igreja. A igreja incentivou muitos médicos e serviços de bem-estar. A questão dos cuidados médicos, da saúde, teve uma influência muito forte econômica. Calvino fez isso também, a gente sabe disso. A igreja influenciou pessoas no âmbito político, religioso, na engenharia, na matemática. O cristianismo, irmãos, ao longo da história, é ele que tem mostrado e trazido a resposta concreta para a transformação da sociedade, de várias maneiras. No mundo ocidental e até em países de origem islâmica, a igreja fez diferença. O cristianismo chegou fazendo grandes mudanças. A Bíblia é um livro de impacto em diversas culturas. Foi durante muitos séculos o ensino de Jesus propagado dentro do cenário mundial. Os ensinamentos do nosso Senhor, por exemplo, como a parábola do bom samaritano, estão entre as fontes mais importantes de noções, digamos assim, modernas dos direitos humanos. Dos direitos humanos e do bem-estar para com o outro, para com o próximo. A igreja contribuiu muito para a sexualidade sadia, bíblica, que tanto essa sociedade precisa conhecer e ouvir. O cristianismo desempenhou um papel importante na extinção de práticas, por exemplo, sacrifício humano, escravidão, infanticídio, poligamia, divórcio, incesto, infidelidade, controle de natalidade, aborto, e sempre defendendo a família, sempre defendendo o casamento. Isso é o cristianismo, isso é a igreja, essa é a nossa bandeira. Na lista, eu fiz essa pesquisa, na lista de 100 pessoas mais influentes da história humana, 65% são figuras cristãs de diversas áreas. A igreja é a que detém, não para orgulho dela, mas é ela que detém a resposta para a sociedade líquida, pós-moderna, chafurdada no pecado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E cabe a nós. Jesus usa esse texto, delegando ali, comissionando a igreja, ide por todo mundo, e diz aqui, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai falar de ensino. Ele é pedagógico, é didático, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Hoje nós temos uma insegurança política no nosso país, frente às eleições, próximo domingo, se não estou enganado, e tem causado aí, às vezes, é natural, uma insegurança coletiva. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: Deus é Senhor da história, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não importa quem será eleito. Ah, pastor, mas vai ter um caos se fulano ou beltrano. Nós temos que confiar no Deus da história, o Deus que rege o mundo, o Deus que tem
todo o poder. E nós, como igreja, não podemos nos preocupar, porque diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Temos uma responsabilidade muito grande. Jesus delegou, nos comissionou. Este mundo precisa ouvir a minha palavra. Aniversário de 45 anos. Que bênção, que maravilha. Igreja linda, estou encantado com a igreja aqui, reverendo Juliano. Igreja bonita, acolhedora. Eu e minha esposa conversando hoje, a gente viu o carinho de muitos aqui. Que coisa linda, 45 anos. Eu estava ali pensando hoje cedo, quantos que ocuparam esses bancos? Né? Alguns já foram para a eternidade, outros mudaram, talvez outro até não conheciam de fato a Cristo e saíram do caminho. Mas o importante é que a igreja está aqui, caminhando, né? Caminhando. Como diz o reverendo aqui na abertura, Deus foi misericordioso, por isso que a igreja está aqui, de pé, e continuará. Esta comunidade tem uma responsabilidade para com essa sociedade aqui de Indaiatuba. Eu não sei qual é o gentílico do cidadão de Indaiatuba. Indaiatubense? Bando, né? Isso é o gentílico. Então, você tem uma responsabilidade com esse povo. Né? Nós temos que fazer diferença aqui. Eu fiquei feliz que o meu filho Lauro, ele relatou para mim como que é a igreja, ele já conhece um pouquinho da igreja. Tive ciência do trabalho missionário que essa igreja sustenta. Né? Eu vi num boletim, acho que foi num boletim, vários missionários. Descendo ali, eu sou muito observador, eu vi ali uma reunião e parece-me que havia ali, acho que cestas básicas, depois Lauro falou que ali parece que era uma divisão, né, alguma coisa assim, o pessoal em volta orando. Irmãos, isso é ser igreja, isso é fazer diferença, isso é transformar a sociedade, isso é o nosso papel, essa sociedade precisa disto. 45 anos, Deus tem sido bom, né? E Deus espera que essa igreja contribua no sentido de resgatar vidas. Tem um amigo que ele fala que a nossa tarefa é saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o papel da igreja, saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a nossa tarefa para essa sociedade. Uma igreja comprometida com a divulgação do Evangelho. O pastor me dizia que são duas igrejas que são filhas aqui, tem uma congregação também, congregação aqui na cidade. Eu vi até que, acho que no boletim, alguém, acho que é um missionário que está sendo apoiada pela igreja aqui, está lá na cidade de Pai Pedro. Pai Pedro é ao lado da minha cidade, lá no norte de Minas. Que bênção, irmãos. Isso é fazer diferença. Isso é contribuir para o resgate de vidas. E nós oramos, rogamos ao Senhor que essa igreja continue comprometida com o reino de Deus, contribuindo para a divulgação da palavra do Senhor. Então, parabéns aos irmãos, parabéns ao conselho, ao reverendo Juliano, a todos que fazem esta igreja. Que Deus continue abençoando, usando esta comunidade para resgatar vidas. A sociedade está aí fora, sem rumo, insegura, no caos, imersa em todo tipo de caos, sem resposta, sem experiência, sem conhecer o verdadeiro Deus. Essa igreja continuará fazendo diferença. Continuará pregando a palavra do Senhor, sendo exemplo aqui nesta comunidade. Você tem uma tarefa importante.
você tem esta responsabilidade. Sociedade pecadora, líquida, pós-moderna, sem Cristo. A igreja aqui vai continuar fazendo o seu papel de levar a palavra que traz solução, resposta concreta para essas pessoas. Que Deus os abençoe, parabéns mais uma vez, e queremos que o Senhor, estaremos orando para que o Senhor continue fazendo essa obra por excelência aqui entre os irmãos. Amém.